Boa tarde, começando mais um Bloco Cripto, seu informativo sobre Bitcoin e criptoativos aqui na Infomoney TV. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui Gustavo Cunha, especialista em câmbio, inovação e finanças, também blogueiro aqui do Infomoney. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Safiri? Tranquilo? Gustavo, você andou escrevendo recentemente muito sobre o Libra, né? Um projeto que chegou aí com o pé na porta no mercado, chacoalhando aí não só quem já está envolvido no universo dos criptoativos, mas também chamando a atenção de autoridades, políticos ao redor do mundo, né? Em linhas gerais, Gustavo, quais foram as suas primeiras impressões a respeito do Libra? Tá bom, primeiramente obrigado aqui pelo convite de vir aqui, é um prazer, aqui é um programa que eu vejo sempre, é bom estar participando e colaborando com ele também, Safiri. Eu acho que a Libra, para mim, foi um daqueles momentos, que a gente fala aquele momento ahá. Que eu cheguei, a hora que eu cheguei em casa de manhã, que eu olhei aquele white paper, que eu parei e falei assim, deixa eu ler. Comecei a ler, eu falei, nossa senhora, esse negócio é uma mudança muito grande em vários pontos do que a gente entende como infraestrutura do mercado financeiro hoje. Né? Então, assim, aí vai desde a forma como eles fizeram o consórcio, né? Um projeto de Open Innovation, que nem eu falo. Então, assim, não tem tudo, nada está totalmente definido ainda. Então, tem muita coisa. Eles soltam uma visão e algumas coisas, alguns parâmetros e tudo para ser discutido, para desenvolver. Então, assim, ele acaba tendo menos rejeição do ponto de vista do regulador por conta disso. A forma como eles fizeram a stablecoin da Libra, que não é 1 para 1 com dólar, ou 1 para 1 com ouro, como a maioria dos que a gente estava acompanhando, mas sim uma cesta de moedas que também ainda não está definida, uma cesta de ativos nessas moedas que também ainda não está definido, mas que aí tem várias discussões, né, onde eu tenho a minha visão sobre isso, que até o que eu estava comentando contigo antes, de como que vai ser isso, né? Então, assim, eu acho que falando da Libra, da reserva da Libra especificamente, né, que vai dar a base para o criptoativo, eu acho que a melhor visão que a gente tem hoje é que ela vai ser muito parecida com a moeda, o SDR do FMI, né, que tem uma proporção de 5 moedas. Né? Eu acho que a diferença aqui na Libra, no caso, é que ela não vai ter o renminbi que tem no FMI, então vai ser basicamente 4 moedas, né, que é o dólar, a libra esterlina, o euro e o ien, né, e né, uma proporção mais ou menos parecida com o SDR. Ele constitui essa libra e vira uma coisa mundial. Né? Você poderia hoje negociar no mundo inteiro e numa base de clientes que só do Facebook de 2,5 bilhões de clientes. Né? Uhum. Se a gente contar ali que a gente tem Visa, Mastercard, YouTube, Spotify, Farfetch nessa lista, ela atinge uma quantidade de clientes aí, de pessoas muito grande. Né? Uhum. Então acho que essa é a grande coisa. Não é um negócio que começou pequeno para crescer, é simplesmente uma ideia, uma visão de mundo que eles colocaram para ser discutida com o mundo e buscando mais adeptos e ajuda de todo mundo para constituir o produto final. Uhum. Eu acho que essa foi aquela hora que eu olhei e falei, nossa, isso aqui é espetacular. Para quem não está familiarizado, né, o SDR é um instrumento operado pelo FMI, né, é uma cesta das principais moedas do mundo, como o Gustavo mencionou aqui, e é um instrumento sintético que tem como objetivo servir como um mecanismo de acionamento emergencial, né, em casos de ausência de liquidez no sistema financeiro, como que a gente viu em 2008, e já vem sendo operado pelo FMI há muito tempo, mas também muito pouca coisa é publicamente divulgado, né, a respeito do SDR. Sim, né, ele é muito utilizado só para as negociações entre o FMI. Né? Então, quando tem um país que vai precisar de algum apoio do FMI, então às vezes você tem alguma negociação de SDR. Você vai pegar os balanços do FMI, são feitos em SDR, né? A moeda que eles usam é SDR. Curioso que o SDR não é uma coisa nova, né? Acho que não me engano é da década de 70, né? Que foi aquela ideia que quando você tinha aquela discussão do padrão ouro, que vai acabar o padrão ouro, né? Como é que vai ficar? Aí você teve várias iniciativas tentando aí criar moedas que seriam atreladas a alguma coisa, no SDR é a própria ideia do euro vem um pouco dessa época, né? De ter alguma coisa estável ali entre a comunidade econômica europeia. Né? Então, assim, mas a gente fez isso, então essas ideias lá da década de 70 e de repente a gente vê uma coisa que veio aqui quase 50 anos depois, né? Uma ideia que utiliza alguma parte desses conceitos também. Uhum. Na sua primeira resposta você comentou sobre o projeto, muito mais sobre o conceito, né, da formação dessa rede de pagamentos, mas eu queria explorar contigo também essa outra perspectiva, né, de ser um sistema monetário privado até certo ponto, e também como uma alternativa aos veículos convencionais, né, que hoje são controlados pelas grandes autoridades monetárias. Como é que você enxerga isso? Isso de fato era um objetivo ou isso acaba sendo muito mais uma colateral, um efeito colateral do... Não, acho que tem um objetivo que é montar uma infraestrutura de pagamentos global, acho que esse é claramente um objetivo,
né? Então, assim, que você consiga fazer transferências entre países ou comprar coisas de países para países numa plataforma global, né? Que é essa plataforma que a Libra vem colocar. O efeito colateral, e que é a discussão que está com muitos reguladores, primeiro entra na parte de, se é global, como é que eu no campo local, eu regulamento, eu coloco impostos sobre isso? Acho que essa é uma discussão mais de curto prazo. Quando a gente vê uma discussão mais de longo prazo, é a possibilidade da Libra tirar esse lastro que ela vai ter com essas moedas, né? Porque no que ela vira um meio de pagamento global, com uma infraestrutura própria de pagamento para todos, né? Por que ela precisa daquele lastro em dólar, em euro, em coisa? Então, assim, caso cheguemos nesse momento aqui, você tem um enfraquecimento muito grande da política monetária dos países. Então, essa é a discussão, acho que mais de longo prazo. Então, se você, do ponto de vista dos países reguladores, acho que claramente você vê essas duas discussões meio que se intercalando nas conversas que eu tenho visto. Uhum. Você está aqui no Brasil, mas você também está vivendo na Europa atualmente. Das conversas que você teve, do ponto de vista de percepção dos interlocutores, o que você enxerga como diferente, né? Entre quem está lá, já no mercado que tem uma moeda um pouco mais estável, e o público brasileiro que já tem ali, carrega histórico de hiperinflação, instabilidade econômica? Eu vejo pouca diferença assim, no público que eu tenho falado, Safiri. Porque eu vejo assim, a Libra claramente ela tem um objetivo de pegar os países que são mais instáveis, né? Eles apostam numa adesão maior em países onde tem moedas mais voláteis, né? Então aí a América do Sul, África, acho que e alguns países da Ásia são acho que o target principal deles, né? O que eles chamam de não bancarizados, né? A grande maioria dos não bancarizados hoje estão nessas regiões geográficas, tá? Mas assim, falando em termos de meios de pagamento, sistemas de pagamentos mundiais, acho que lá não muda muito em relação aqui. Eu acho que o Brasil teve, lá atrás, quando eu comecei no mercado financeiro, era muito inovador nessa parte de meios de pagamento. Tanto é que o TED nosso aqui foi uma das primeiras, o Sistema Brasileiro de Pagamentos, foi um dos primeiros sistemas de pagamento mundiais a conseguirem fazer transações entre indivíduos quase real time, ali, com delay de poucas horas, né? Mas assim, a gente de certa forma parou um pouco no tempo nisso e todo mundo fez o catch-up. Uhum. Então assim, a Europa tem um sistema lá que é o SEPA, que já tem um tempo que você consegue transferir também em questão de horas. Ela entrou no final do ano passado com pagamentos instantâneos já. Então, você já pode transferir instantaneamente dentro da rede bancária de um país para o outro, de uma conta para outra. Coisa que o Brasil agora está começando a dar uma olhada também, né? Tem um projeto no Banco Central para pagamentos instantâneos. Mas é o que eu dizia, assim, a gente aqui no Brasil fez muito e parou um pouco e agora a gente está indo atrás, né? Open Bank também é uma discussão nesse sentido. Mas voltando ao ponto de meio de pagamento global, eu acho que a gente tem poucas diferenças entre lá e aqui. Eu acho que a gente tem muita diferença hoje quando a gente vai falar de meios de pagamentos na Ásia e no Ocidente. Uhum. Aí sim a diferença é muito grande. Uhum. Então você vai pegar a Alipay, o WeChat, são plugados nos sistemas financeiros tradicionais lá, mas tem uma facilidade de pagamentos para usuários muito grande. Então pagamento com QR Code, se eu usar o WeChat para fazer transferência entre pessoas, mesmo sem ter conta em banco, tá? Isso é uma coisa que lá na Ásia já está bem desenvolvido. Aqui no Ocidente a gente está começando, né? E acho que a Libra vem para tomar um pouco desse espaço e talvez até pular esse passo que foi feito na Ásia, né? Porque na Ásia tudo plugado no sistema financeiro, você colocou um layer acima que negocia. Aqui ele já cria uma infraestrutura diferente, né? Ele não vai ser plugado no sistema financeiro tradicional. Uhum. Então acho que essas são as grandes novidades, as grandes dúvidas que a gente tem também, né? Então assim, como vai ser esse mundo para frente. Uhum. Uma outra discussão muito interessante também é entre os defensores de que a Libra é complementar ao ecossistema que a gente tem hoje dos criptoativos e outras defendendo que não. Se isso ganhar atração, vai deixar de fazer sentido você ter qualquer outro ativo alternativo, já que você vai ter um ativo altamente regulado, mais estável, que não te traria lá, né, a questão da volatilidade e todos os riscos inerentes às transações com Bitcoin. Como é que você enxerga isso? Se trata de um competidor de fato ou são instrumentos complementares? Eu acho que são complementares e competidores, né? Mas eu acho que eles conseguem coexistir. Acho que o meu ponto é que eu não sou radical de falar assim, a gente vai ter só essa moeda, acho que dificilmente a gente vai chegar nesse cenário para frente, mas vai ter umas que vão ter mais poder ou vão ter mais aceitação e outras com menos. Então se a gente vai pegar, por exemplo, o Bitcoin de uns tempos para cá, ele está devagarzinho ganhando espaço. Só que eu acho que agora com essa ideia da Libra, ele ganha um competidor muito grande em termos de moeda mundial que são o que a gente chama das corporate coins, né? As moedas das corporações. Então assim, isso aqui já nasce com um espaço muito grande, com muito usuário, etc. E aqui ainda pode ser continuar, mas assim,
eu acho que elas vão coexistir e cada uma vai ter seu espaço. Vão ter pessoas que vão usar mais um do que outro e vai ter funcionalidades que vão ser melhores de ser feitas em um como outras. Da mesma forma que eu acho que as moedas fiduciárias dos países, o dólar, o euro, o real, eu acho que elas não acabam, né? Eles diminuem em termos de poder, de penetração, de aceitação, de políticas de governo, tá? Mas eu não acho que é o fim delas nesse sentido, né? Então, assim, estou falando aí de um espaço até longo de tempo. Em algum momento a gente pode vir a ter uma só, mas eu acho que aí não é enquanto eu viver, eu acho. Não é para a nossa geração, né? Uma possibilidade também que o white paper do Libra deixa em aberto é eventualmente o Bitcoin ser incluso nessa cesta, né? Que dá o lastro para a estabilidade da moeda. Óbvio que dentro pode, de... Não, acho que pode, é totalmente parâmetros. factível. Acho que a ideia é que você tenha a Libra que ela seja representativa. Como é que a carteira do SDR é feita? É uma representação das principais moedas em termos de transações comerciais e impactos no mercado financeiro, que eles chegam nessas 5 principais. Se o Bitcoin for uma dessas principais em termos de impactos no mercado financeiro, de aceitação no mercado financeiro e de trocas comerciais, por que não? Né? Deveria estar lá, sim. Uma outra interpretação também que tem ganhado força nas últimas semanas é de que a Libra, na verdade, seria um instrumento de investimento não regulado, né? Uma espécie de ETF não autorizado, composto por uma cesta de moedas, e que isso claramente feriria uma série de regulações ao redor do mundo. Como é que você entende essa possibilidade? Aí volta a discussão de regulamentar, na prática, às vezes na teoria, né? Então, assim, do ponto de vista regulamentar, é difícil você classificá-lo como um ETF, porque por causa da regionalização, você depende de onde você está, você tem alguma regulamentação. ETFs são, em geral, negociados em bolsas, né, que são regulamentadas. Então, você tem vários pontos regulamentados que eles não se enquadram aqui. Do ponto de vista prático, acho que o mecanismo vai ser basicamente o mecanismo do ETF, né, onde em vez de você ter uma cota, né, de um fundo, que é o caso do ETF, você vai ter um token que é a Libra. Né, e a forma de você garantir que aquele token equivale ao valor daqueles ativos que estão lá dentro, no caso da Libra, para mim vai ser um mecanismo muito similar ao dos ETFs. Você vai ter uma discussão de região, né, porque o ETF a Libra, como na prática ETF, vai ter provavelmente títulos em vários países. Né, como é que você vai atuar nessa regulamentação para que você consiga garantir aquele token sendo igual àquela carteira de ativos que está? Então tem algumas dificuldades do ponto de vista operacional, mas eu acho que assim, do ponto de vista prático, operacional, ela é muito parecido com o que a gente tem em ETF. Do ponto de vista regulamentar, é outra discussão. Né? Quando a gente olha ali para a composição do consórcio da Libra, né, composto hoje por 27 empresas, além do Facebook como líder, uma coisa salta aos olhos imediatamente, né? É a ausência de grandes empresas de tecnologia como Google, Apple, Netflix, e também a ausência de qualquer player realmente relevante no mercado financeiro legado, né, como a gente chama. Como é que você acha que esses players vão reagir a isso e que tipo de resposta que a gente pode esperar deles? Acho que eu agregaria aí, não tem ninguém na Ásia também, né? Então, assim, acho que é um outro ponto também, que talvez alguém chegue da Ásia, mas voltando ao teu ponto, eu acho que deve ter algum player do sistema financeiro tradicional entrando. A gente já tem o PayPal lá dentro, né, mercado pago, mas assim, você não tem a forma como é feita esse mecanismo do ETF, você precisa de uma custodiante no mercado tradicional, né? Então, assim, pode o Facebook ou a associação criar essa estrutura? Pode, mas é uma estrutura cara e que demora para você fazer. Então, é muito mais fácil ter um sócio lá dentro que adere a isso. Em relação às outras Big Techs, eu acho que elas ou se juntam ou criam outra solução. Eu acho que aí é que está a grande discussão. A gente sabe que elas têm várias rixas ali, de que talvez seja difícil ver uma junto com a outra. Então, assim, acho que é grande probabilidade de devem ter algumas outras moedas, alguns outros stablecoins, né, ou tokens, vindo aí por essas outras Big Techs. Né? E aí eu voltaria também na Ásia, né? Poderia pegar um Alipay, um WeChat também tentando vir aqui criar alguma coisa parecida. Acho que a grande vantagem do Facebook, a grande coisa legal dessa moeda da Libra, é que ele abriu um modelo, ele trouxe ao mundo um modelo de negócio que agora todo mundo olha e fala, nossa, muito bom esse modelo de negócio. Eu posso fazer e posso melhorar isso, aquilo. Então ele abre espaço para muita gente também desenvolver em cima. Né? Você chegou num ponto interessante que é o modelo de negócio, né, do consórcio, que talvez não esteja tão claro para quem esteja assistindo a gente agora, né? É uma rede que se propõe a fazer transferências instantâneas e a baixíssimo custo, muito perto de zero, mas isso não quer dizer que não exista um modelo de receita ali. Se você puder explicar em linhas gerais como eles pretendem gerar receita.
Não, acho que tem algumas coisas. A primeira coisa é o consórcio em si. Como essa cesta de moedas ela vai ter títulos que vão render juros, esses juros vai para o consórcio, não vai para o dono da Libra, não vai para quem tem o token da Libra. Então, assim, aí vem uma receita dessa. A outra, acho que a parte da receita vai vir das transações e das carteiras mesmo. Então, o Facebook vai ter a primeira carteira, que é a Calibra, mas é um código aberto, né? Qualquer um poderia desenvolver uma solução aqui que possa ser melhor ou igual, ou que tem alguma funcionalidade diferente do que a Calibra. Mas aqui deve ter, nesse layer das carteiras, deve ter alguma fonte de receita para as carteiras. Então, acho que é um pouco isso. Além disso, tem a parte dos dados, né, que é uma grande discussão em relação ao Facebook que está dentro, né, como é que vão usar esses dados, né? Ele fala várias vezes, até no Congresso americano foram lá semana passada, colocando que a parte dos dados é uma parte que eles vão tomar conta, que não vão usar se o usuário não quiser, que não vão juntar o Facebook com a associação, que vai ser segregado, tal, etc. Essa é uma grande dúvida que o mundo tem, mas dados hoje é uma forma de remuneração muito grande. Você consegue ter muita remuneração através de dados e em tendo sucesso, a Libra vai ter muito dado lá dentro. Né? O Facebook vem passando por uma crise de imagem muito séria, né, recentemente. De que forma que você acha que isso pode retardar ou eventualmente até impulsionar o projeto? Esse eu diria que é a parte não ideal da Libra. Né? Se fosse uma das outras Big Techs, não fosse o Facebook, seria talvez muito mais fácil. Né? Mas também tem coisas que a gente não tem como prever e ele trouxe um negócio que eu acho espetacular. Eu acho que ele vai ter que cumprir com a legislação. Acho que vão ter muito mais dúvidas em relação a isso por ser o Facebook, né? Mas é um consórcio também. Né? Então, assim, ele já deixou claro que ele está encampando essa iniciativa no começo, ele está tocando essa iniciativa no começo, mas em algum momento, que é durante o ano que vem, ele vai ser só uma empresa do consórcio, que hoje está com 28 e que se espera que chegue a 100 empresas nesse consórcio. E aí talvez isso amenize. Acho que o fato de você ter grandes players, né, que a gente já comentou, Visa, Mastercard, Uber, Spotify, todos esses grandes players aqui, PayPal e outros aqui dentro, ajuda nisso também, né, porque ela não é uma iniciativa só do Facebook, ela é uma iniciativa do Facebook com todas as outras empresas. O Felipe Santana, da Paradigma Capital, esteve aqui no programa recentemente, né, e eu fiz a pergunta para ele em quem ele confiava mais, né? Num consórcio liderado pelo Mark Zuckerberg ou no Fed? Eu repito a pergunta para você. Essa pergunta é difícil. Eu sou criado no mercado tradicional nessa feira, então assim, o Fed para mim tem a sua confiança como instituição e como a forma como ele está tocando a moeda e a economia americana. Né? Por outro lado, eu acho que a gente vai passar agora para um momento, tem um livro que chama O Fim da Democracia, que é da década de 90, que eu li, que é espetacular, que ele fala que o poder vai passar do poder ligado à região, que a gente sempre teve até hoje, para um poder não ligado à região. Então, assim, hoje a gente tem as moedas, os poderes ligados a uma determinada região geográfica, né? Seja países, seja regiões, que nem é o caso da Europa. Né? Para uma coisa que não vai ser ligado a isso e que muito provavelmente, aí na minha visão, meu adendo aqui, vai ser associado a grandes corporações. Né? Essas grandes corporações vão começar a ter esse poder que antes era do Estado. Tem um caso curioso, até no Web Summit lá de Lisboa do ano passado, tem uma palestra da Microsoft, eu não lembro quem que era da Microsoft que estava falando, mas colocando um pouco da visão da Microsoft e uma visão não de empresa, ele não estava mais visando só lucro, ele estava discutindo coisas que é coisas de 10 anos atrás, 20 anos atrás, eram coisas de estados, como, por exemplo, diferença de gênero, por exemplo, isso é coisa mais de estado do que de empresa, como alguma coisa, diferença de salários entre as pessoas, inequalidade, aposentadoria. Então eles começavam a discutir coisas que eram discussões de estados há 15, 20 anos atrás. Então as empresas cada vez mais vão encampar isso daqui. O Zuckerberg, voltando à tua pergunta, é um cara mais controverso desse lado, mas é um cara que eu espero que aprenda também. Né? Tá tomando porrada aí de tudo quanto é lado. Então, assim, e é um cara, até pela essa iniciativa da Libra, que consegue organizar uma instituição do tamanho do Facebook para sair com uma coisa que eu acho espetacular, o que não é fácil. Né? Você ter uma estrutura para uma empresa tão grande. Ele não é mais uma startup onde você conseguir essa ideia junto com pessoas e se associar a pessoas inteligentes que nem ele está hoje, eu acho que merece o crédito também.
De que forma você entende que as regulações ao redor do mundo podem suprimir o potencial de inovação da Libra? Esse é o grande desafio, acho que de todo regulador. Eu não queria estar na cadeira de nenhum regulador hoje. Acho que é um mundo muito difícil para regulação, porque você está vindo assim com essas... Grande parte das iniciativas de inovação estão vindo agora do campo de vista global. Eles não são mais regionais também. Então, assim, quando você tem uma que nem a Libra, ou a inovação do Bitcoin, como é que se regulamenta isso com uma regulamentação local? É muito difícil, né? Então, a lei de responsabilidade, a GPDR, por exemplo, de privacidade, que começou na Europa e o Brasil tem uma muito parecida. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer é cada vez mais essas regulamentações serem mais globais e menos regionais, tá? Porque aí é aquela competição, né? Se você regulamenta muito e o teu vizinho ali não regulamenta, vai todo mundo por lá e desenvolver lá. E aí colocou na rede, quem está daqui acessa. Né? A não ser em países como você vai ver, por exemplo, a China, onde você tem uma regulamentação, um controle muito grande sobre a internet em si, que não é o caso do Ocidente. Se você não tem uma regulamentação alinhada com os teus vizinhos, coisa, você vai ficar para trás. Né? Então, e volto no ponto, acho que o Brasil hoje está com uma postura, principalmente o Banco Central, que eu conheço, o Banco Central e o CVM, que eu conheço mais, com uma postura muito boa em relação a isso. Né? As discussões que você está tendo, que eu venho acompanhando, sobre Open Banking, sobre tudo, né, que a gente está vendo de inovação, está muito boa. Eu acho que isso aqui é um momento bom para a gente aqui no Brasil, sim. Acho que pela primeira vez, pelo menos que eu tenho notícia, se começa a falar em conversibilidade total da moeda no Brasil. Também. Esse é um ponto que eu achei que eu não fosse ver mais, sendo bem sincero. Porque assim, quando teve a crise de 2008, a gente estava indo um pouco nessa linha, ainda tinha um tempo para chegar, mas já estava indo, conta em dólar aqui e tal, etc. Quando veio 2008, e todos os bancos centrais aí viraram para frente e falaram, a gente precisa ter mais controle sobre a nossa economia. Aí veio o Dodd-Frank, EMIR, todas as regulamentações europeias e americanas, para que o Estado ou os bancos centrais tivessem mais controle e soubessem como agir no caso de crise. O que faz todo sentido. Eu falei, o Brasil agora esquece, né? Já está todo mundo fazendo isso, a gente não vai. Mas recentemente a gente está indo para um caminho de liberalização. Eu acho ótimo, porque para mim, volto no ponto, é o caminho que o mundo vai. Né? Efetivamente, a gente começa a ter agora, por conta das várias tecnologias, e blockchain acho que é uma das principais, realmente um mercado financeiro global. Né? Seja via Libra, seja via as stablecoins que são atrelados à moeda, você começa a ter mercados globais efetivamente, onde você pode investir numa startup na China, por exemplo, na Índia, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, onde você quiser, muito facilmente. Né? Hoje, por mais que a gente fale que o mercado financeiro é global, tenta pegar R$500 e investir numa empresa, não precisa nem ir longe, tenta investir na Inglaterra. Esses R$500 você vai chegar lá nada. Né? Então, assim... Muitos intermediários na cadeia. Tem muitos intermediários, o processo é muito antigo ainda, não tem novo. Por outro lado, você pode, via essas tecnologias, criptomoedas ou a própria Libra, eventualmente, viabilizar esses investimentos de uma forma fácil e barata. Né? Então, eu acho que a gente está indo para isso. Então, assim, você vai contra isso também, tenta ficar só no seu país, a tua regulamentação local ali fechado, nossa, a chance disso aqui não dar certo é enorme. Né? Ainda mais se você deixa a parte de internet e a parte da mobilidade das pessoas serem feitas ao bel prazer, que nem é o caso do Brasil. A gente pode entrar e sair quando a gente quiser. Então, assim, você acaba saindo não só as pessoas, mas toda a capacidade intelectual, como também o dinheiro e tudo mais. E os de fora também acessando quem está aqui. Né? Então, assim, você não tem como controlar muito isso, eu acho, no médio prazo. Então, ainda bem que a gente está nesse lado bom de fazer isso, de tá trazendo essas inovações para dentro, está tentando ver a conversibilidade do real o mais rápido possível, que isso aí acho que é uma coisa boa. Não acho que é coisa para agora também, né? Acho que a gente tem que mudar muita coisa, tem uma legislação, mas acho que aí o guidance, né? Ter a visão, o norte é espetacular. Do que você conhece de regulação no Brasil, né? E também de interagir ali muito com o Banco Central, CVM, enfim. Dentro daquela fila ali que o Facebook vai acabar estabelecendo, né? De quais países ele vai implementar o projeto primeiro. Você acha que o Brasil vai ficar um pouco para trás ou eles devem dar um pouco de prioridade aqui no início? É uma boa pergunta. Acho que o Brasil é um país que ele não vai ficar fora de jeito nenhum. Né? Acho que por conta até do mercado consumidor e da quantidade de pessoas que a gente tem aqui. Eu não consigo te dizer isso, Safiri, para ser bem sincero. Mas assim, eu não esperaria o Brasil ser um dos últimos, não. De fora a gente não fica dentro. De fora não fica, não, porque é um mercado financeiro muito importante, você tem muita gente desbancarizada dentro do Brasil, né? Então acho que é o target para eles, com certeza.
E o que você imagina que vai ser a reação do ambiente competitivo do Brasil, né? A gente está vendo aí uma explosão dos bancos digitais, né? Muita gente falando aí que o banco digital é a nova paleteria mexicana. E a gente também, ao mesmo tempo, tem um sistema financeiro super forte e concentrado, né? Um oligopólio ali dos clássicos. Como é que você acha que vai ser a reação desses agentes quando a gente tiver aí um gigante desse tamanho tentando buscar mercado por aqui? Eu acho que eles já estão reagindo, de certa forma, né? Eles já têm algumas iniciativas aí em termos de bancos digitais que estão investindo. Acho que a parte dos bancos digitais no Brasil, acho que ainda tem uma concorrência muito interna, né? São coisas criadas aqui no Brasil para o Brasil, dado todas as peculiaridades que a gente tem. Isso ajuda a competição, porque é difícil você plugar um banco digital europeu ou americano aqui no Brasil, não é um plug and play, você tem que ajustar muitas coisas. Então isso aí acaba ajudando um pouco o status quo, tá, que a gente tem hoje, mas acho que é questão de tempo. Né? Então, assim, como eu falei, o mundo está ficando global. Daqui a pouco você vai poder fazer coisa no Brasil com startups lá de fora. Você não vai precisar estar aqui, você não vai precisar ter um banco aqui. A Libra vem um pouco nesse sentido, né? Ela quer fazer transferências entre as pessoas sem que você precise utilizar a rede bancária, você vai utilizar a infraestrutura da Libra. Tem um caso muito interessante na África, que é da Vodafone, que também é do consórcio da Libra, que é o M-Pesa. O M-Pesa é um token onde você acaba fazendo tudo via celular, você não está acoplado no sistema financeiro e virou lá a forma de pagamento, tem todos os pagamentos, tudo é feito via aquele, basicamente, celular. Né? Você não tem sistema financeiro. É um modelo de negócio que lá faz um super sucesso e é muito bem implementado. Né? Então, assim, aqui no Brasil talvez seja também. A gente tem muita gente que não tem conta em banco ainda. Então, volto a falar, Vodafone também faz parte da Libra. Ela sabe essa experiência e vai trazer um pedaço dessa experiência para junto da Libra e, por que não, fazer isso aqui no Brasil, né? Essa mistura toda tem um potencial muito alto, né? Você ter ali PayPal, Visa, Mastercard, ao mesmo tempo você tem empresas de telefonia, Uber, Spotify, enfim. Tudo. Eu estava falando com um amigo esses dias que ele estava pegando a associação da Libra é o teu dia. Você precisa, o que você faz? O que você usa durante o dia? Você usa o PayPal para pagar alguma coisa, Uber para se transportar, Spotify para se divertir, aí você vai olhando assim, está todo mundo lá. Né? Visa e Mastercard para pagar alguma coisa. Então, assim, Farfetch para comprar roupa, você tem assim, uma lista de... Eles pegaram o teu dia e colocaram todos na associação. Então, a chance de dar certo é grande, né? Então, quase assim, que uma profecia autorrealizável, né? Quase isso. Acho que tem um trabalho grande aí, né? Mas assim, acho que o começo é muito bom, né? Por isso que falta falar o que eu estava conversando lá no começo, né? A hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, isso aqui é espetacular, né? Aquele momento que você fala, nossa, isso aqui é um momento que eu acho de uma coisa que está começando e que vai mudar o mundo para frente. Né? Eu não li o white paper do Bitcoin lá no começo, eu fui começar a entender ele muito para frente, etc. Mas foi agora que eu li também, que eu olhei e falei, nossa, isso aqui... Mas eu peguei muito tempo para frente. Né? A da Libra, eu fiquei muito feliz de estar ali no dia que saiu, eu já olhei e falei, nossa, acho que isso aqui é um negócio muito importante, vai mudar. Pode não ser que seja a Libra também, mas assim, o modelo de negócio que ela traz é um modelo de negócio que é, assim, é espetacular, né? Então, assim, que vai mudar muita coisa. Então, acho que assim, esse é o grande ponto. E acho que a gente está hoje numa discussão de modelos de negócio, no final das contas. Né? Você falou, os bancos tradicionais, eu duvido que a gente, daqui a 10 anos, tenha eles fazendo a mesma coisa que eles façam hoje. Não vai estar, entendeu? Vai ter um outro modelo de negócio diferente, que eles vão poder se adaptar, eles podem, já têm o poder se adaptar, ou vai ser uma outra empresa fazendo. Né? Então, assim, essa é a diferença do que a gente está hoje. E a agilidade, né? Acho que a rapidez é outra discussão em termos de inovação e do mundo atual. Né? Bom, o papo está ótimo, mas infelizmente a gente tem que encerrar aqui. Queria agradecer a sua presença, Gustavo, deixar a oportunidade para você passar algum recado que você queira para quem estiver nos assistindo. Tá bom, obrigado, acho que eu adorei vir aqui, acho que o papo foi super interessante. Para quem me acompanha já sabe que eu tenho um programa aqui sobre câmbio também aqui na Infomoney, o blog da Infomoney e mídias sociais, etc. Sabe quando me encontrar. A gente pode continuar esse papo aí com você ou aqui também quando você quiser, Safira. É só chamar, foi um prazer. Maravilha, Gustavo, obrigado. Bom, gente, por hoje é só. A gente volta em breve com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.